Bom, queridos alunos da TI 32, nós vamos finalizar a nossa apostila. Hoje a nossa aula será por videoaula, amanhã será a aula presencial com a retomada da apostila e tirar algumas dúvidas em relação às atividades. Bom, há 4 estilos de liderança no decorrer da administração. Nós temos 4 tipos de líderes: o líder autocrático, democrático, liberal e o situacional. São os líderes, né, que levam a empresa, que fazem com que a empresa aconteça. Mas assim, nós temos algumas diferenças entre eles, né? Existe uma diferença entre a pessoa ser líder e a pessoa ser gerente. O líder é aquele que faz, que demonstra, que executa as atividades junto com seus colaboradores. E o gerente, geralmente, ele vai solicitar que o colaborador faça, né, a atividade sem executar. Então, o verdadeiro líder é aquele que mostra, né, como faz, como executa a atividade para depois haver a cobrança. No caso aqui do nosso exemplo, nós temos o líder autoritário. O líder autoritário, ele na realidade, ele manda, né? Ele é centralizador, ele é refém de informações, ele sabe tudo e geralmente ele culpa, né, as pessoas quando a coisa não dá certo, né? Então, é aquele líder extremamente que vive só da cobrança, que não ensina, que não explica, que só exige que tudo seja feito da maneira como ele quer. Por quê? Porque ele é um centralizador de informações. Geralmente, qual é o ponto negativo de um líder autoritário ou autocrático, como nós temos aqui no exemplo da nossa apostila? Os resultados, né, é que as pessoas às vezes fazem vários erros repetidos porque não tem nenhuma explicação ou nenhuma proximidade desse líder. Às vezes, muitas vezes, as pessoas ficam desmotivadas e o que esse líder ele gera? Ele gera muito medo, então as pessoas têm medo de chegar nele. E com isso, o que acontece? O trabalho acaba tendo uma certa lentidão no trabalho, né? Então, na realidade, assim, o que acontece em relação ao líder autoritário? Ele é muito utilizado ainda nas empresas, né? Ou seja, manda quem pode, obedece quem precisa. É o termo que a gente mais usa nas empresas. Depois nós temos o líder democrático, que é aquele líder que vai ter as decisões compartilhadas, ele vai delegar, ou seja, ele vai repassar para os seus funcionários, né, algumas atividades para serem feitas, ele vai fazer o ajuste, ele vai passar informações e ele vai ser justo, né? Isso deve acontecer muito na área de vendas, né? Na área de vendas, a gente deve ter a participação dos funcionários, a gente deve delegar, por exemplo, metas para os funcionários, né? A gente deve passar informações para que eles consigam vender de uma maneira mais adequada, né? E principalmente, a gente deve motivar esse pessoal. Então, qual é os resultados? Geralmente o pessoal é motivado, existe uma análise crítica das falhas, né, desenvolvidas, o pessoal gosta de trabalhar, não tem medo do chefe, né? Então, mas muitas vezes isso pode acontecer de maneira lenta, de maneira gradativa. Depois nós temos o líder liberal, que é aquele que cada um cuida de si, ele não compartilha muito as suas informações com o pessoal, ele larga mais ou menos as atividades. Vou dar um exemplo de uma venda sem orientação nenhuma. Então, se vira, é mais ou menos isso aí o líder liberal. Ele é um líder que ele é ausente, né? Ele desconhece o que passa muitas vezes, por isso que ele não repassa as informações, ele larga para o grupo, né?
e há desculpas todo o tempo, ou seja, pois é, vocês é que tem que se virar, vocês é que tem que fazer, porque geralmente ele não domina a informação. Então o resultado desse tipo de liderança é péssimo, né? O desempenho tem erros constantes e tem uma insatisfação geral por parte do cliente e por parte também do colaborador da empresa, né? Bom, depois nós temos o líder situacional. O que acontece em relação ao líder situacional? O líder situacional, normalmente, né, ele trabalha de acordo com a situação, tá? Então, ele foi feito, no caso, de acordo com a situação, tá? O líder situacional, ele trabalha algumas decisões de níveis, ele não está presente todo o tempo, ele faz uma delegação adequada, ele passa as informações e passa tarefas para os seus colaboradores, né? Ele é um líder justo e ele tem um acesso diferenciado às informações, porque são situações específicas, que nem agora na pandemia, a gente precisa de muita informação, né? Na hora das retomadas. Então, o líder situacional, digamos que é um líder que motiva o pessoal, tem poucos erros, porque ele explica bem, né, como fazer os passos, como, no caso, trabalhar, né, da maneira correta. Ele desenvolve o pessoal, ele dá treinamento, ele dá curso, fazendo com que esse ambiente ele seja ágil e, ao mesmo tempo, um ambiente de forma amigável, tá? Então, esse tipo de gerência, né, ele está presente na maioria das empresas. E nós temos ali alguns exemplos, né, que de acordo com Paul Herschel e Kenneth Blanchard, trabalha ali que o profissional geralmente ele está no nível sênior, ele não é nem iniciante nem mediano, tá? Ele é um profissional já com mais experiência para ser líder situacional dentro da organização. Então ele tem que ter experiência, essa é uma característica do líder situacional dentro da organização, tá? Então, um resumo aqui que nós temos para diferenciar os estilos dentro da organização é que nós temos o líder autocrático ou autoritário, que é aquele líder que muitas vezes perde o mercado porque ele não tem um bom relacionamento, né? Como eu falei anteriormente, é só ele que manda, é só ele que cobra. Então, tem uma certa estagnação dentro do mercado em relação a isso. Já o líder democrático é um pouco mais lento, porque até engrenar, né, todas as informações, e sempre tem que estar tendo uma manutenção de informações para que esse mercado ele possa ter sucesso. O líder liberal, muitas vezes, ele, se não tem um controle, né, ele gera uma certa anarquia, uma certa falência, porque ele não está presente, ele larga tudo na mão dos funcionários. E o líder situacional, né, ele trabalha de acordo com o mercado. Geralmente é para ganhar mais mercado, para ter progresso. Então, se vocês fossem me perguntar quais os melhores estilos de liderança, eu diria para vocês que é o democrático e o situacional. São os melhores tipos de liderança que nós temos no mercado, tá? Amanhã nós vamos dar continuidade à apostila na aula presencial e eu vou fazer uma aula Meet para quem vai ficar em casa. Conto com a presença de vocês. Essa aula Meet vai ser gravada. Até amanhã.